Tem gente na Itália cravando que Everton, goleiro do Palmeiras, interessa a José Mourinho, novo técnico da Roma, e no vídeo de hoje do canal do Nicola explico detalhes dessa história. Quero falar também sobre a parceria entre o São Paulo e a Câmara Árabe de Comércio. Como é que vai funcionar? São Paulo vai ter direito a dinheiro? Vou contar também sobre Pedrinho, agora sim, de forma oficial, novo jogador do Shakhtar Donetsk, por muito menos dinheiro do que a gente imaginava. Vou falar também sobre o Flamengo, que já ultrapassou a marca de 200 milhões de reais com transferências de atletas somente em 6 meses desse ano. Por último, mas não menos importante, detalhes sobre o Campeonato Paulista de 2022, que terá transmissões no YouTube, e a Portuguesa de Desportos, o meu clube do coração, que conseguiu recuperar 5 taças que haviam sido penhoradas tempos atrás. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria lembrar que o programa do Nicola dessa segunda-feira começa às 8 horas da noite com muito espaço para interatividade. Vocês mandam perguntas, eu respondo. Aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Bora começar o vídeo, não sem antes passar uma última dica super importante. Esse vídeo é patrocinado pelo Brasino 777. Uma das mais modernas e rápidas plataformas de apostas do mercado brasileiro. Você pode apostar em diversas modalidades, entre elas futebol, basquete, tênis e esportes, além de cassino, bingo, roleta e muito mais. E nessa terça-feira, às 9h30 da noite, tem Paraguai e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ótima chance para você garantir boas apostas e também grandes lucros. No Brasino 777 você aposta com segurança e mais, com as melhores odds do mercado. Isso sem falar no sistema de bônus, com 200% do valor do seu primeiro depósito. Ou seja, se você depositar R$500, ganha mais R$1.000 em bônus. Também é super fácil fazer depósitos, já que o Brasino 777 aceita até Pix como forma de pagamento. A casa ainda oferece sistema de saques rápidos e suporte de primeira linha ao cliente, para que você tire todas as suas dúvidas ou necessidades. Então clique agora mesmo no link que está na descrição desse vídeo, faça seu cadastro e comece a se divertir com o Brasino 777. Agora sim, bora começar falando sobre a Portuguesa, que conseguiu recuperar nessa segunda-feira 5 taças penhoradas há 833 dias. Em 23 de fevereiro de 2019, por causa de uma ação trabalhista, a Lusa teve 5 de suas principais conquistas confiscadas, penhoradas pela Justiça do Trabalho. Foi uma decisão da 8ª Vara da Justiça do Trabalho de São Paulo por causa de uma dívida de R$105 mil com o Franzinho, que é um meio atacante, filho do Fran Papaiordano, conselheiro do Corinthians. O Fran esteve na Portuguesa por um período bem pequeno, de junho de 2014 a fevereiro de 2015. Entrou em campo uma única vez. Passou a maior parte do tempo se recuperando no departamento médico. Ainda assim, a Portuguesa ficou devendo uma grana para ele foi à justiça, a Portuguesa não conseguia fazer os pagamentos e o Fran optou junto do seu advogado pelo confisco dessas 5 taças. A Portuguesa enfim chegou a um acordo em relação a essa ação trabalhista e as 5 taças estão de volta ao Memorial da Lusa, lá no Canindé. Mais uma grande ação do presidente Antônio Carlos Castanheira, o cara que conseguiu, pelo menos até esse momento, colocar as contas da Portuguesa em ordem. Salários não são atrasados desde que ele assumiu no ano passado. A Portuguesa, sob o comando do Castanheira, conseguiu, por exemplo, o título da Copa Paulista. No ano passado, até por isso, garantiu a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro desse ano. Isso sem contar uma série de acordos trabalhistas que certamente vão diminuir bastante a dívida da Luz. Que o Castanheira siga esse caminho, que a Portuguesa possa voltar a viver seus melhores dias. Bora falar agora a respeito do Campeonato Paulista. Você já sabe, o contrato entre Globo e Federação Paulista pelo Campeonato Estadual terminou nesse ano. A partir de 2022 não há mais nada definido. E a Federação Paulista já anunciou a sua primeira parceira no que diz respeito a transmissões dos direitos de TV do campeonato para a próxima temporada. Trata-se do YouTube, que vai transmitir 16 partidas por aqui, de graça, uma partida por rodada. Todas as partidas da fase de grupos ou todas as rodadas da fase de grupo terão pelo menos um jogo transmitido, além de mais um jogo das quartas, mais um jogo da semi e 2 partidas finais. Isso quer dizer que o YouTube é o primeiro parceiro, mas não será o único. A ideia da Federação Paulista é vender uma propriedade para cada segmento. Então, para o streaming vai ser o YouTube. Para a TV aberta existem negociações com algumas
para empresas, por exemplo, Rede TV, Bandeirantes, Record e com a própria Globo, sem contar o SBT. TV fechada, o Grupo Disney, o Sport TV, enfim, são várias alternativas. A Federação Paulista está tentando fechar o maior pacote possível para se aproximar daquilo que a Globo pagava até 2021. Eram números bem bons. Cada um dos grandes faturava cerca de 30 milhões de reais por campeonato, dinheiro que dificilmente vai ser alcançado num novo contrato. Só para arrematar, no que diz respeito ao Paulistão e esse acordo com o YouTube. O YouTube também vai ter direito a transmitir algumas entrevistas e outros programas, ou melhor, outros produtos da Federação Paulista, como a Copa São Paulo de Juniores, o Paulistão Sub-20, o Paulista da Série A2, além do Campeonato Paulista Feminino. E se você não está muito habituado ao YouTube transmitindo jogos ou competições esportivas, saiba que a MLB nos Estados Unidos é transmitida pelo YouTube, além da Fórmula 1 pelo YouTube em vários países da Europa. Bora falar agora sobre o Flamengo com notícia importante. Com a transferência do Gerson para o Olympique de Marselha, 153 milhões de reais, que equivalem aos 20 milhões de euros que serão pagos agora, mais 5 milhões de euros que serão pagos no próximo ano. Isso tudo já é fixo, isso tudo já está garantido para o Flamengo. Com mais esses 153 milhões de reais, o Flamengo chegou a 201 milhões e 500 mil reais com transferências de atletas somente no ano de 2021. A meta era de 168 milhões e em apenas 6 meses o Flamengo já ultrapassou essa meta com alguma folga. E é possível que ainda entre mais dinheiro, eu vou falar sobre cada um dos casos. Primeiro contar sobre quem o Flamengo já vendeu, ou seja, já é grana na conta. Gerson, 153 milhões de reais, o Natan foi emprestado ao Red Bull Bragantino por 5 milhões de reais, tem mais 1,5 milhão de reais do Tuller ao Montpellier pelo empréstimo e mais 42 milhões de reais da janela de janeiro, referente às transferências do Lincoln e do Yuri César. O Flamengo ainda tem a expectativa de faturar nos próximos dias, um negócio vai ser fechado na casa dos 33 milhões de reais, o Flamengo deve ficar com 20 milhões de reais pela venda do Rodrigo Muniz para o Genk, da Bélgica. São mais 17 milhões possíveis. Caso o Red Bull Bragantino queira ficar com o Natan, há uma cláusula no contrato que determina que se o Natan jogar um determinado número de jogos, o Flamengo, ou melhor, o Red Bull Bragantino é obrigado a comprar o Natan e o Flamengo teria direito a mais 17 milhões de reais. Tem mais 18 milhões que o Flamengo espera faturar nas próximas semanas com bônus pelas transferências do Vinícius Souza para o Lomel e do Vitor Gabriel para o Braga. Somando tudo isso, e o Flamengo deve terminar a temporada com um valor próximo a 300 milhões de reais. E olha que a gente não está falando de vender mais jogadores importantes como Arrascaeta, Everton Ribeiro, entre outros. É legal contar também que a maior parte dessa grana será utilizada para cobrir rombos do orçamento do Flamengo. Os dirigentes do Flamengo erraram ao fazer a previsão orçamentária para 2021. Isso porque eles imaginaram que o público voltaria aos estádios a partir de abril. Dessa maneira, bilheteria e sócio-torcedor teriam uma receita que certamente não será alcançada. Esse buraco chega a mais ou menos 100 milhões de reais. É por isso que BAP e companhia, outros dirigentes ligados ao BAP, defendem que o Flamengo não utilize a grana do Gerson para contratar jogadores. O que você pensa sobre essa história? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a parceria entre o São Paulo e a Câmara Árabe de Comércio. Vários de vocês, são paulinos, têm me perguntado nos últimos dias o que isso significa, quanto o São Paulo arrecada. Nessa segunda-feira ocorreu um webinar, uma reunião virtual em que o São Paulo apresentou um pouquinho dos detalhes e os objetivos dessa parceria com a Câmara Árabe de Comércio. Trata-se de um projeto de internacionalização do São Paulo nos 22 países árabes. É importante contar também que a intenção é estabelecer relacionamento e gradativamente prosperar futuros negócios. Nesse exato momento, não há nenhuma receita envolvida. O fato da pandemia e toda a dificuldade impediram, pelo menos até agora, que já exista alguma remuneração. Nesse webinar realizado nessa segunda-feira participaram, por exemplo, o presidente Júlio Casares, o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing, a Camila Prando, que é a responsável pela marca, pelo São Paulo, pela pasta de diretoria internacional do São Paulo, um embaixador chamado Osmar Schoft, além de, por exemplo, o Cafu. O Cafu foi um dos convidados dessa reunião. O que o São Paulo está fazendo? Ele está se aproximando de um parceiro comercial que é o terceiro maior a colocar dinheiro ou a movimentar dinheiro em relação ao Brasil. Os países árabes juntos movimentam por ano 12 bilhões de dólares nas relações comerciais que estabelecem com o Brasil.
São Paulo está tentando pegar carona nisso e oferecer, através do futebol e de possíveis parcerias, algum tipo de serviço. Até agora não há nada fechado. São Paulo está prospectando, São Paulo está namorando. Se você leu ou ouviu em algum lugar que o São Paulo vai ter direito a X de dinheiro, um montão, um caminhão de grana, de patrocínio, nada disso está fechado, pelo menos até agora. São Paulo vai bem devagarzinho tentando entrar nesse mercado, por enquanto apenas na relação comercial, tá bom? Bora falar também sobre Pedrinho, agora sim jogador do Shakhtar. O martelo foi batido na tarde dessa segunda-feira por valores bem inferiores ao que vinham sendo divulgados na imprensa e também pelo Will Dantas. Algum tempo atrás surgiu a notícia de que o Shakhtar pagaria 40 milhões de euros para contratar o Pedrinho. Eu achei esse negócio absurdo. Cheguei a comentar para vocês, pessoal, não tem a mínima chance. O Benfica pagou 18 milhões de euros, o Pedrinho não fez uma boa temporada no Benfica. Como é que agora ele estaria sendo vendido por 40 milhões de euros? Na semana passada, o Will Dantas chegou a me afirmar que o martelo seria batido por 24 milhões de euros. Mas na última hora, o Shakhtar ou o Benfica teria pedido mais 2 milhões de euros para o Shakhtar e o negócio teria esfriado. Como é que funcionou esse acordo? Eu conversei com uma pessoa, com um dirigente de um desses dois clubes. E essa pessoa pediu anonimato, mas contou que o martelo foi batido em 18 milhões de euros. Valor fixo que será pago de maneira parcelada. Ou seja, o Benfica consegue recuperar a mesma grana que investiu para contratá-lo do Corinthians. Hoje, 18 milhões de euros equivalem a 110 milhões de reais. O Corinthians, como clube formador, tem direito a quase 5%. Não chegou a 5%, porque o último ano dos 23 anos de idade do Pedrinho foi completado no futebol português. Então, a verdade é que o Corinthians vai ter entre 6 e 7 milhões de reais do mecanismo de solidariedade em cima dessa negociação. É bem menos do que os 18 milhões de reais a que teria direito se o martelo fosse batido em cima de 40 milhões de euros, número que era fantasioso, mas já é melhor do que nada, né? Melhor você ter 6 ou 7 milhões do que nada. Só para lembrar que o Corinthians ainda deve para o Will Dantas, que é um empresário do Pedrinho, 4 milhões de euros. Só para você entender, quando o Corinthians vendeu o Pedrinho, teria de repassar 30% para o Will Dantas. Só que diante da dificuldade financeira, o André Sanches convenceu o Will a abrir mão desses 30% de forma temporária. E o pagamento seria feito da seguinte maneira: 2 milhões de euros na virada do ano, mais 2 milhões de euros futuramente e uma última parcela de 2 milhões de euros. O Corinthians quitou a primeira parte de 2 milhões de euros e ainda deve 4 milhões. No programa do Nicola dessa segunda-feira a gente vai bater um papo ao vivo com o Will Dantas para explicar um pouquinho sobre essa negociação do jogador com o Shakhtar Donetsk, sobre a relação do Jorge Jesus lá no Benfica, sobre essa questão da dívida envolvendo o Corinthians Velho, enfim, vamos bater um papo com o empresário do Pedrinho, vocês mandem as perguntas e a gente vai repassando para ele. Combinado? Bora fechar o vídeo falando sobre o Everton, goleiro do Palmeiras, na mira da Roma. Informação divulgada por um site chamado Forza Roma Info. É um site que trabalha com notícias da Roma. Não é um site super confiável, não é um site de jornalistas reconhecidos com informações de mercado. De qualquer maneira, a especulação surgiu e dá conta de que Mourinho, novo técnico da Roma, já havia chegado pedindo a contratação do Everton. Fui checar com o pessoal do Palmeiras e eles asseguram que até agora não houve nem sequer uma sondagem. Uma outra pessoa muito habilitada, um empresário brasileiro super influente no futebol italiano, desconfia dessa informação, por entender que o Everton, com 33 anos de idade e sem passaporte europeu, dificilmente chegaria a Roma para ocupar o lugar de um estrangeiro. A informação foi divulgada na Itália por um site de torcedores ligados a Roma e a gente vai tentando ouvir o outro lado. É importante lembrar que a Roma de fato quer um goleiro, mas existem outros nomes que não impediriam que a Roma ocupasse uma vaga de estrangeiro. Por exemplo, do Rui Patrício, que é goleiro português, está no Everton. Do Lloris, francês, que está no Tottenham. Do Szczesny, que está na Juventus da Itália, é muito bom goleiro. Todos esses atletas, se contratados pela Roma, chegariam e não ocupariam a vaga de estrangeiro, algo que ocorreria com o Everton, que é goleiro da seleção brasileira. Muito bom jogador, 33 anos de idade, vive o melhor momento da carreira, mesmo nível de Alisson e Ederson, talvez um pouquinho abaixo, eu acho que o Ederson e o Alisson estão um pouquinho acima, mas o Everton é muito bom goleiro. Contrato renovado recentemente com o Palmeiras, vai até 2024, foi contratado pelo Palmeiras por apenas 2 milhões de reais.
Como eu disse, não há proposta, não há nada, pelo menos que o Palmeiras saiba até esse momento. Prometo ficar de olho nessa história e conforme forem surgindo mais novidades, vou apresentando para vocês. Combinado? Eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê às 8 horas da noite aqui no canal com o programa do Nicola. Um momento para você mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas. A gente vai respondendo ao vivo. O que a gente não souber repassa para as fontes via WhatsApp. Combinado? Até mais. Tchau, tchau.